A Autoridade é uma equipe que o James Gunn colocou bastante importância ali naquele anúncio dos projetos do DCU, e esse vídeo aqui é pra gente falar um pouquinho sobre essa equipe, uma equipe que vai, sei lá, rivalizar com a Liga da Justiça. Vamos falar deles e dos membros, dos principais membros que compõem essa formação. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje é o dia da gente falar da The Authority, né? A Autoridade, que é a equipe que o James Gunn apresentou ali nos 10 projetos anunciados para o novo DCU, como sendo um dos 5 filmes. Nós temos filmes do Superman, do Batman, da Supergirl, do Monstro do Pântano e da Autoridade. Então isso indica que a Autoridade terá sim uma certa importância nesse DCU. E aqui é um vídeo pra gente explicar um pouquinho sobre essa equipe, uma equipe até então pouco conhecida dos fãs de cultura pop. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e darem uma olhadinha nas nossas playlists de Marvel, DC e o que você quiser de cultura pop, porque aqui assunto não falta. Bom, primeiro é bom a gente falar um pouquinho da moral deles e de como eles funcionam, né, do modus operandi dessa equipe. Essa é uma equipe que tem personagens, até vocês vão ver aqui, bastante equivalentes aos personagens da Liga, só que eles têm uma moral um pouquinho diferente. Eles não se importam com os danos civis, não se importam em destruir prédios, não se importam em matar pessoas inocentes ali, contanto que eles completem a missão. A moral deles é mais ou menos parecida com o que a gente vê do Pacificador, falando ali um esquadrão suicida: eu luto pela paz, não importa o número de pessoas que eu tenho que matar para conseguir isso. Então esse é o lema do Pacificador. Na série dele muda isso, né? Mas no filme ele era. E aparentemente a Autoridade ela segue mais ou menos por esse lado, né? O nome já diz autoridade, eles vão impor a vontade deles, eles vão impor, vão mostrar quem manda ali, né? Então se você der uma missão pra eles, eles vão cumprir de forma muitas vezes aí inescrupulosa, e eu vejo a relação deles ali na DC podendo ser algo parecido com o que o Deadpool tinha com os X-Men nos filmes dele, né? O Deadpool queria fazer as coisas do jeito dele, ele é um anti-herói, e o Colossus ficava lá: não é assim que faz, um herói não faz assim. Ele: mano, eu não sou herói, não sei o que. E eu acredito, como o James Gunn ainda não falou nada de Liga da Justiça, mas já falou de filme da Autoridade, né? Ele tá colocando Superman, Supergirl, vai fazer série lá da Themyscira antes do nascimento da Mulher Maravilha. Então ele tá preparando a Liga, mas com calma. A Autoridade já vai ganhar um filme da equipe pronta. Então eu acho que a gente vai começar esse DCU do James Gunn com a Autoridade sendo a equipe protetora da Terra, né? A equipe que, sei lá, trabalha com a Amanda Waller, não sei se vai ter ligação com ela, mas eu acho que eles vão ser a equipe mais poderosa da Terra, que resolve as missões do jeito deles, e isso vai começar a incomodar as pessoas, né? Porque justamente por essa falta de escrúpulo que alguns deles ali tem e que rege esse time. Então eu acho que conforme isso for se tornando um problema cada vez maior, a necessidade da Liga da Justiça existir vai também ser grande. Então enquanto você tem um grupo de heróis que faz as coisas do jeito deles e que é bastante radical ali, a Liga surge ali como uma solução também para os próprios heróis anteriores da Terra. Então eu acho que vai ter esse embate, e isso daí é uma ideia bem legal do James Gunn, isso aí já dá uma empolgadinha melhor. Bom, dito isso, vamos falar dos personagens, dos integrantes deste time. Começando por Jane Sparks. O nome dela já tem a ver com faísca, já indica que ela tem poderes relacionados à eletricidade. Só que o conceito dela, assim como de alguns outros personagens desse grupo, é bem interessante. Ela é chamada de o espírito do século XX, porque ela é meio que a personificação do século. Ela nasceu no primeiro segundo do primeiro dia, da primeira hora do século, do começo do século, e está destinada a morrer no último segundo deste século. E eu digo que ela é a personificação do século porque ela sente o que o mundo está passando dentre esse século, né? Então, por exemplo, na Grande Depressão, no século XX, ela teve uma depressão pesadíssima também nas HQs. Ela tem poderes relacionados à eletricidade com uma vastidão enorme. Ela controla a eletricidade da forma que ela quiser, ela pode se movimentar em todos os lugares que a eletricidade chega. Então, sei lá, se tem um poste de energia daqui, de São Paulo, por exemplo, eu tô zoando, tá, gente? Mas se tem um posto de energia daqui de São Paulo até Nova York, ela pode ir pra lá na velocidade da luz, muito provavelmente. Ela se movimenta onde a eletricidade pode chegar. Ela consegue fazer isso indo de aparelho a aparelho, né? De celulares, de tudo, internet. Então ela tem uma vastidão de poderes bem grande. Além disso, ela pode remover a eletricidade de aparelhos. Então eu vejo também esses poderes dela servindo mais ou menos como os poderes da Starlight em The Boys,
Quanto mais eletricidade tem por perto, mais forte ela fica. E agora a gente chega em Jack Hawksmoor. A gente teve aqui a Jenny, que é a personificação de um século, e o Jack a gente pode ver como a personificação de uma cidade, mas não é uma cidade específica, é a cidade em que ele está. Ele tem órgãos ali que foram adicionados nele e em alguns outros membros da equipe aqui, vocês vão ver também. Órgãos alienígenas que servem para expandir os poderes dele, e ele tem um controle absoluto sobre a cidade, ele é o espião perfeito. Então qualquer cidade que ele tá, ele consegue sentir a cidade e sentir os humanos que vivem e que habitam nessa cidade, ouvir seus sentimentos, seus pensamentos e tudo mais. E ele também tem uma capacidade de identificar coisas antinaturais que acontecem na cidade. Então, se a cidade funciona de uma forma corriqueira, né, com aquela parada de rotina sempre, e alguma coisinha foge dessa rotina, ele vai conseguir identificar e chegar na raiz do problema. Além disso, ele consegue dar vida a partes da cidade da forma que ele bem entender, tudo isso por conta desses órgãos que foram adicionados a ele. Agora nós chegamos no equivalente, no contraponto do Superman, o Apollo. O Apollo, ele é casado com o Meia-Noite, que é um outro membro que a gente vai falar daqui a pouquinho também, e ele tem poderes relacionados ao Sol, mas ele tem uma conexão com o Sol muito mais forte que a do Superman. A gente sabe que quanto mais Sol o Superman recebe, mais forte ele fica. Porém, os poderes do Apollo, eles vêm diretamente da energia solar, então ele tem essa conexão um pouco mais forte. E os poderes dele são basicamente os poderes do Superman, então ele tem a super força, ele é praticamente imortal por conta da invulnerabilidade dele e do fator de cura, ele pode voar, ele também tem super velocidade, ele tem a visão de raio laser ali, então ele é basicamente sim o equivalente ao Superman. E agora a gente passa pro marido dele, o Meia-Noite. Assim como o Apollo, ele é um dos únicos membros sobreviventes do original Stormwatch e também recebeu seus poderes através de Henry Bendix, né, que fez os implantes com bioengenharia em alguns dos heróis dessa equipe. O Meia-Noite, ele é conhecido por ser um vigilante bastante violento, mas bastante violento mesmo, e o seu fator de cura é tão rápido que torna ele quase que invulnerável. Então a gente pode, sei lá, fazer um comparativo com o Wolverine na Marvel em relação ao fator de cura. Uma outra coisa bem legal do Meia-Noite é que ele é capaz de antever o rumo de uma luta, né, de um duelo que ele vai ter com algum inimigo ali, com algum rival. Algo que funciona mais ou menos, vocês já viram ali o filme do Sherlock Holmes do Robert Downey Jr., quando ele vai lutar ele consegue ver todos os movimentos da batalha, antecipar isso, né, e consegue ganhar a luta sabendo o que o adversário vai fazer. O Meia-Noite faz isso, mas tem aí mais a ver com os poderes dele, é algo natural, né, não tem que reparar nada, ele já consegue prever isso daí. Para os fãs de One Piece, é mais ou menos como o hack da observação que o Katakuri tem, né, ele consegue prever os movimentos, antecipá-los e agir já para se defender e para contra-atacar os seus adversários, então é bem difícil de derrotá-lo em batalha. Além disso, ele tem audição aprimorada e uma visão telescópica. Agora chegamos na Shen Li Men, que ela é o equivalente do Aquaman, só que com pássaros. Então ela possui asas e capacidade de voar, ela pode tirar as suas garras, ela pode se comunicar com aves e ela tem também alguns sentidos aprimorados relacionados aos pássaros, né, como a audição aumentada e tudo mais. Então ela é sim o equivalente aqui ao Aquaman. E agora nós chegamos em um dos personagens mais fascinantes dessa equipe, que é o Doutor. O Doutor, ele vem de uma linhagem de mágicos extremamente habilidosos e cada novo Doutor possui o conhecimento de todos os doutores anteriores. Então é mais ou menos uma parada que funciona como o Avatar de A Lenda de Aang. O pessoal também comparou lá no Instagram quando a gente fez a publicação com o Doctor Who, né? Então o primeiro doutor já era um mágico poderoso, o segundo adquiriu todo o conhecimento mágico do primeiro e ainda foi conquistando mais conhecimento e assim por diante, né? Então quanto mais longe você está na fila, mais forte você é, porque você vai ter o conhecimento de todos os anteriores e ainda vai poder conquistar a sua própria força além disso, né? Então é um conceito muito fascinante, é um mágico, né? Vai mexer com magia aqui, que a gente sabe que é uma parada bem forte e bem legal do universo da DC e de todo o universo de quadrinhos, e empolga por saber desse conceito, que também é um conceito que a gente não vê muito utilizado nestes universos de DC e Marvel principalmente. E a versão do Doutor que provavelmente a gente vai ver no DCU é do Jerwin Thorndyke, né? E agora, por último, mas não menos importante, nós temos Angela Spica, a engenheira.
ela tem o corpo inteiro coberto de nanotecnologia e isso dá a ela capacidades infinitas de mutação do seu corpo. Ela pode alterar sua aparência, ela pode dissolver, voltar. Tudo que a gente vê a armadura do Tony Stark fazendo, por exemplo, ou do Pantera Negra lá no CM, mais do Tony, né? Porque o Tony ele consegue gerar aquelas lanças, consegue criar escudo, tudo mais. Ela pode fazer com o corpo inteiro dela. Então ela pode mudar de aparência, ela pode criar objetos e ela tem uma gama infinita de habilidades que ela pode fazer, de transformações com esse corpo de nanotecnologia. Então ela é inteira de nanotecnologia. É muito, muito foda. E estes são os membros que estavam ali naquela composição, naquela imagem que o James Gunn usou para anunciar o filme. Eu quero saber o que vocês acharam disso e qual vocês acham que vai ser a participação da autoridade nesse novo DCU. Vocês concordam comigo? Vocês acham que eles vão começar sendo os heróis da Terra, mas isso vai ser um problema porque eles não têm escrúpulo nenhum? E aí sim a necessidade da Liga surgir, vai aumentar e a chegada do Superman, do Batman, da Mulher Maravilha vai ter ainda mais impacto, porque eles vão chegar não para combater vilões, mas para combater os atuais heróis, né? Para tomar o lugar da autoridade como a maior equipe, a equipe protetora dos humanos. Eu quero saber o que vocês acharam de tudo isso, comentem aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui e também dê uma olhadinha nos outros conteúdos que a gente faz. É isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.